Programa Touchdown no ar, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E um final de semana com 3 partidas, uma que definiu vaga para os playoffs e outra que foi uma zebra, não é isso, Cauê? É isso aí, olá amigos do programa Touchdown. Uma zebra no final de semana, acho que vai ser interessante falar sobre essa rodada. Pois é, então vamos colocar na tela para a gente ver os resultados desse final de semana. E lá em Minas, o Minas Locomotiva surpreendeu o Santos Tsunami e venceu por 27-20. Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo FA venceu o Botafogo Reptiles por 35-14. Lá em Santa Catarina, o Jaraguá Breakers venceu o Juventude FA por 30-0 e se classificou para os playoffs. Cauê, vamos começar com um jogo lá do Rio de Janeiro, o clássico carioca. O Botafogo começou ameaçando o Flamengo, mas não deu. Deu o Flamengo mesmo, né? É isso aí, um time que visa o campeonato não podia ficar para trás, ainda mais num jogo com uma rivalidade como essa, né? Então o Casey e o Ironman chamaram a responsabilidade e fizeram o jogo acontecer. Do lado do Botafogo, o Mamão ainda teve uns lances bacanas, anotou 2 touchdowns no jogo, mas para quem visa um campeonato, o Flamengo fez a lição de casa. Fez a lição de casa e Casey antes de novo se destacando, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Né? Sim, o Casey e o Ironman são os destaques do time e chamaram a responsabilidade durante todo o campeonato. Não é agora que eles vão ficar de fora e fizeram a lição de casa. Vão confiantes pro playoff e segura o Flamengo contra a Portuguesa. E o Reptiles, esse finalzinho de competição até que foi melhor, né? Que fez um jogo duro contra o Flamengo. A gente esperava que de repente o Flamengo atropelasse, mas o time fez um jogo duro, conseguiu equilibrar. Mamão conseguiu soltar o braço em 2 lances aéreos, o time conseguiu boas corridas. Então, voltando os jogadores que esse ano saíram por lesão ou que ficaram afastados da equipe, provavelmente o ano que vem deve ser melhor, né? Isso é um ótimo sinal para 2016. O time não começou bem a temporada, no modo geral não fez uma temporada boa, só agora eles conseguiram mostrar um pouco de regularidade. Mas para 2016 realmente o time está prometendo, está mostrando que está mais sólido nessas últimas partidas, então o Botafogo vem forte para o ano que vem. Cauê, o Flamengo começou mal a temporada, mas agora emplacou uma sequência de resultados, deve dar muito trabalho para a Lusa aqui no Canindé, né? Sim, com certeza, vai dar muito trabalho, ainda mais com o Casey e o Ironman pegando fogo. Estão chamando responsabilidade, estão sendo os protagonistas nas partidas, ainda mais a Lusa que tem uma defesa ainda não muito 100%, vai ter que se virar para parar esses jogadores do Flamengo. Legal, agora vamos falar do jogo que surpreendeu todo mundo nesse final de semana, que foi o Minas Locomotiva vencendo o Santos Tsunami lá em BH. Mesmo sendo em BH, ninguém esperava esse resultado, né, Cauê? Acho que muito menos eu, acho que nenhum torcedor no Brasil imaginava que o Locomotiva podia vencer essa partida, mas infelizmente o Santos foi com muitos desfalques para lá, um deles o Crawford, então acho que esse foi o segredo da vitória do Minas para cima do Santos. Ó, destaque do Minas, o Tairende Juliano Simões, que marcou 2 touchdowns, e foi um jogo cheio de alternativas também, né? O Santos começou perdendo, virou, aí depois levou a virada de novo e acabou perdendo. É um jogo para ligar a luzinha vermelha total no Santos? Olha, é difícil dizer, até porque acho que, se não me engano, foram 8 desfalques que não foram para Minas jogar. Assim, no modo geral, acho que o Santos jogou bem, o Júnior conseguiu distribuir a bola, o ataque do Santos é um ataque bom, embora ainda dependa muito do Crawford, mas só que infelizmente a defesa do Santos ficou devendo nesse jogo e isso é um fator importante para os playoffs. Acho que tem um tempinho aí para o Santos arrumar a casa e melhorar essa defesa. E o Santos, com esse resultado, vai ficar com uma campanha ruim e não vai conseguir levar o jogo lá para o CT Meninos da Vila. Provavelmente vai ter que viajar. Isso deve atrapalhar a equipe também nos playoffs? Sempre atrapalha, ainda mais dependendo dessa viagem. Se for uma viagem longa, vai atrapalhar bem. É um desgaste muito pesado para os jogadores que viajam praticamente o Brasil inteiro e já chegam para jogar. Então, deveria ter vencido esse jogo para ter uma situação mais confortável. Contrapartida, o Minas, que vinha fazendo uma campanha muito ruim na competição, de repente vence esse jogo, dá um gás pro ano que vem, né? Isso é muito legal, mostra como o time é aguerrido, sabe da situação que estão se encontrando no momento e mesmo assim não desistiram em nenhum momento. Foi contra um time que já está nos playoffs, então ninguém esperava essa vitória do Minas. Mas isso é um fator muito legal, esse time é aguerrido, mostrou ser muito aguerrido e venceu o Santos. Legal, agora vamos falar do jogo que deu a classificação para o Jaraguá Breakers. O jogo foi contra o Juventude na casa do Breakers e não deu, né? O Breakers atropelou o Juventude 30-0. Sim, honestamente eu esperava algo muito diferente. Eu acho que pelo fato de ter chovido, as coisas poderiam ter sido um pouco mais equilibradas, só que esse é o fator predominante de ter um running back top de linha que é o Max.
chamou a responsabilidade, adotou 3 touchdowns, correu muito bem durante a partida. Infelizmente o Juventude não tem um running back dessa qualidade, fica muito limitado ao Tim Lucas. Então quando chove, você sabe que o Tim Lucas vai correr. No caso do Jaraguá, que tem um running back de ponta, fica um pouco mais difícil para a defesa, por quê? Porque pode explorar uma corrida do running back, pode explorar o read option, pode explorar o play action. Essas ferramentas, infelizmente, o Juventude não tem. Então eu acho que esse foi o fator predominante para o Breakers ter vencido por esse placar. Para o Juventude, então, resta pro ano seguinte melhorar o time, né? Compor melhor o elenco para poder chegar mais forte, né? E ter a chance de realmente conseguir se classificar para os playoffs no próximo ano. Né? Isso, segundo os próprios jogadores do Juventude disseram, é que esse não era o ano do Juventude ainda. Era um ano para buscar uma estabilização para 2016. Então acho que eles já fizeram mais do que o esperado. Então de parabéns, acho que ano que vem sim o Juventude vai chegar mais forte. Contrapartida, o Breakers também não começou bem a competição, oscilou muito, foi muito irregular, mas tá aí, tá classificado para os playoffs, deve ser o seed 7 ou 8, vai ser sorteado com o Santos para decidir isso. O que esperar nos playoffs? Olha, acho que no modo geral isso mostra quanto que o touchdown tá equilibrado. O Breakers é um time forte sim, é um time bem competitivo, teve essas oscilações, mas eu acredito que pelo nível do campeonato ser alto. Mas no modo geral eles conseguiram fazer um campeonato bom, conseguiram os playoffs, e vem muito bem embalado. Claro que playoff é um outro universo, são times extremamente de alto nível, então não vai ser fácil pro Breakers, que vai ter que melhorar, acho que principalmente a defesa, se quiser conseguir chegar mais longe nos playoffs. E a saída dos gringos no meio da temporada aí do Breakers dificultou também a vida para a equipe? Com certeza, o americano sempre é uma peça que desequilibra. Quando um americano sai do time, um time que praticamente é moldado em volta desse americano, as coisas mudam bastante. Legal, Cauê, já que a gente falou desses jogos que aconteceram no final de semana, vamos colocar como ficaram os grupos na competição. No grupo A, o Tritões ficou em primeiro, o Reptiles em segundo, o Rio Branco em terceiro e o Minas Locomotiva em quarto. No grupo B, o líder é o Vasco, na sequência vem o Flamengo, depois o Santos e em último o Tubarões. No grupo C, a Lusa ficou em primeiro, o Paraná HP em segundo, o Corinthians em terceiro e o Challengers em quarto. E no grupo D, o Rex ficou à frente com a melhor campanha da competição. Com a vitória no último final de semana, o Breakers ficou em segundo, o Juventude em terceiro e o Brown Spiders em quarto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos times que se classificaram para os playoffs. O Timbó Rex, o Vila Velha Tritões, o Vasco da Gama Patriotas, a Lusa Lions, o Flamengo FA, o Paraná HP, o Jaraguá Breakers e o Santos. E depois dessa rodada, sabe quantos confrontos a gente já tem definido para os playoffs? Vou falar pra gente. Um confronto, para você ver o tamanho da igualdade na competição. Apenas Lusa e Flamengo está definido. O restante vai depender da última rodada, porque nada mais, nada menos que Vasco e Tritões se enfrentam e isso vai definir quais deles vão enfrentar ou Santos ou Breakers, que devido a ter empatado em todos os quesitos, vão para o sorteio. Mostra que realmente o touchdown esse ano não deixou nada a desejar, né? Isso é muito legal. A gente havia dito em outros programas que o nível desse ano está acima mesmo de todos os outros. Então quem ganha muito mesmo com isso é o fã do futebol americano. Quem gosta de futebol americano na gringa, quem acompanha a NFL, agora acho que já pode começar a acompanhar o futebol americano nacional. Quem está indo nos estádios, além de encontrar um bom jogo, está encontrando, além disso, um modo de entretenimento diferenciado. São coisas bacanas que tem no futebol americano que você não encontra no futebol. Então eu acho que a família brasileira já pode começar a frequentar os estádios de futebol americano também, que tá muito legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são os jogos que fecham a primeira fase do torneio Touchdown. O Rio Branco enfrenta o Brown Spiders, Tubarões do Cerrado enfrenta o seu Corinthians Steamrollers, Cauê, e o Vila Velha Tritões enfrenta o Vasco da Gama Patriotas. Vamos começar com o jogo do Corinthians. Os dois eliminados, Tubarões e Corinthians. O que esperar dessa partida? Olha, eu acho que o Tubarões deve vencer essa partida, até porque o Corinthians está indo muito desfalcado para lá, muitos jogadores ainda do Sub-19 estão no elenco selecionado para o jogo, então eu acredito que o Tubarões deva vencer essa partida. O Tubarões vinha fazendo uma campanha até boa, o gringo jogando bem, o time jogando bem no geral, aí de repente não conseguiu segurar a onda, não conseguiu vencer o Santos numa chance boa que ele teve lá no CT Meninos da Vila. É um ano para se lamentar, um ano para comemorar e acertar para vir em 2016 mais forte? Olha, pro lado do Tubarões é um pouco delicado falar porque a chave do Tubarões é muito difícil, né?
tem o Flamengo, tem o Vasco, são dois times de ponta, o Santos que surpreendeu. Então realmente ficou muito difícil para o Tubarões se classificar esse ano. Eu acho que no modo geral o time não foi mal, mas pro ano que vem vai ter que evoluir muito se quiser buscar uns playoffs. E quem vai ter que evoluir muito também é o seu Corinthians, que esse ano infelizmente fez a pior campanha da história da equipe. E o que o Corinthians vai precisar fazer pro ano que vem vir melhor e vir novamente como um favorito? Acho que a principal coisa que a diretoria do Corinthians tem que buscar pro ano que vem é aprender com os erros que vem cometendo nesses últimos anos. A gente precisa solidificar o nosso staff, a gente precisa ter um time mais competitivo, a gente precisa buscar recursos para atrair novos jogadores. Então fica complicado para um time renovar de um ano para o outro sem essas melhorias. Então eu acho que tem que ser por aí se o Corinthians quiser voltar ao topo do futebol americano nacional. Legal, então vamos fazer o seguinte, vamos falar de um outro jogo que acontece lá no Espírito Santo entre Rio Branco e o FPR Brown Spiders. Os dois estão desclassificados e também vão fazer um jogo ali para tentar fechar bem a temporada, né, Cauê? Honestamente, eu acho que vai ser um jogo disputado, até porque o último jogo do Rio Branco foi um jogo bom, jogaram contra o Tritões e apresentaram uma melhora. E quer queira, quer não, o Brown Spiders vai ter que fazer uma viagem longa, bem provavelmente também com alguns jogadores desfalcando a equipe. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, embora o Brown Spiders seja favorito. No caso do Brown Spiders, fez uma temporada até boa para um time que começou agora na competição. Tá na hora de fazer mais um resultado e falar, olha, a gente só não foi por detalhes, né? Sim, o Brown Spiders é um time de muita tradição, embora tenha entrado só esse ano no touchdown, passaram por uma reformulação. Eu acho que acabaram sendo surpreendidos com o nível do torneio. Mas eles são um time, como eu disse, com muita tradição, com muita estrada, com muita experiência. Então, com certeza, 2016 vai ser um ano muito melhor para o Brown Spiders. Legal, então agora vamos falar do jogo que define o melhor seed, né? O segundo ou terceiro melhor seed, que é o jogo entre Vasco e Tritões. Esse deve pegar fogo, né? Esse é o jogo do final de semana, com certeza. Os dois times vão querer vencer a qualquer custo, principalmente o Vasco, que ainda vem capengando nas últimas partidas. Vai ser muito fundamental para ambas as equipes vencer esse jogo e vencer bem. Vantagem para o Tritões que joga em casa? Vantagem sim para o Vila Velha que joga em casa. Eu acho que no modo geral tem um time melhor, vem mostrando que tem um time melhor que o Vasco, mas jogar em casa é muito diferencial no futebol americano, então eu acho que vai dar Tritões, mas vai dar por detalhe. Tritões busca também uma 7-0 na competição, só não vai ser a melhor porque o Rex já garantiu a melhor campanha. E o Vasco busca, depois daquela derrota inesperada para o T-Rex, busca fazer a melhor campanha possível para poder ter um jogo bom lá no Rio de Janeiro. O Vasco, todo mundo no começo da competição achava que era o favorito, e de fato era mesmo, porque é o atual campeão, mas teve um revés contra o T-Rex. Já o Tritões fez 6-0, atropelou quase todo mundo, não teve dificuldade nenhuma na competição. Então, no começo daria para dizer que o Vasco é favorito. Agora não dá mais para dizer isso, né? Concordo. O Tritões foi uma surpresa muito bacana esse ano. Veio muito forte. Mas eu acho que o calendário do Tritões foi um pouco mais fácil que o calendário do Vasco. Esse jogo vai nos mostrar realmente quem é mais forte. Eu acho que vai dar Tritões, mas o Vasco também é um time muito qualificado. Perdeu para o T-Rex, mas perdeu de uma forma... foi 2-0 e jogando mal. Então acho que tem chance de redenção sim, e se vencer lá, vai mudar totalmente o panorama da equipe, vai trazer muita confiança pro Vasco. Então vai ser um jogo muito bacana de se acompanhar. Cauê, são gringos pros dois lados, gringos fazendo a diferença. A gente tem o Lucas Shaw e o Joshua pro lado do Vasco e o Allen destruindo pelo Tritões. Você acha que eles serão os destaques da partida mesmo? Olha, bem provavelmente. Assim como o KC e o Iron Man estão fazendo no Flamengo, eles provavelmente vão fazer também pelos seus times. E estão fazendo até agora. Mas eu acho que quem vai definir mesmo essa partida vão ser as defesas. As defesas que conseguirem parar esses gringos, pelo menos deixarem eles fora de campo por mais tempo, vai ser crucial para vencer a partida. Então vamos prestar atenção nessas duas defesas, que isso vai ser a chave para a vitória ou do Tritões ou do Vasco. Legal. E Cauê, você acha que quem vencer essa partida sai extremamente fortalecido para os playoffs? Com certeza, vai dar uma injeção de confiança em quem vencer essa partida. Acho que principalmente pro Vasco, que ainda deu umas capengadas durante a temporada. Acredito que o Tritões, no modo geral, estão mais sólidos, mas independente de quem vença, quem vencer vai ter uma dose de ânimo, de adrenalina, de confiança
para esses playoffs vai ser fundamental. Cauê, nosso programa infelizmente chegou ao fim, Valeu. mas na semana que vem a gente vai falar dessas 3 partidas e vai dar um panorama de como vai ficar os playoffs. Mas você já sabe, se você quiser acompanhar tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil, é só entrar em touchdown.com.br. E agora tem uma novidade, os vídeos do nosso programa também estão no site. Além de estar no YouTube, estão no nosso site, é só você procurar lá e acompanhar o nosso programa. Valeu, até semana que vem!